Muito boa tarde a todos aqueles que participam destas nossas pequenas exposições de comentários com prévia leitura e algumas glosas dos textos já publicados pelo Colégio Notarial do Brasil, Seção do Paraná, de textos relativos às notas sobre notas, ou notas sobre as notas. Estamos aqui cuidando do terceiro ponto desta série, ainda referente ao tema do notário latino ou românico. Muito bem. Quero agradecer a todos que comparecem aqui nesta via eletrônica para assistir às nossas exposições e explicar que esta aula era para ter sido realizada na última semana, ainda no sábado. Ocorre que eu, em virtude do forte temporal que caiu sobre São Paulo, o meu voo que regressava de Salvador, na Bahia, teve que parar primeiro em Belo Horizonte, e lá ficamos no solo durante cerca de 2 horas, depois tivemos que enfrentar uma forte tempestade até chegar no aeroporto de Cumbica, que é muito longe da minha casa, e até voltar do aeroporto de Cumbica para casa, eu cheguei aqui por volta de 3 horas da madrugada, até consegui dormir e tudo mais, de modo que no sábado cedo, além de acometido por um pequeno problema, uma pequena afecção, eu realmente estava sem muito ânimo para proferir essa nossa série. Mas, normalmente, faremos isso aos sábados pela manhã. E semanalmente, a ideia é fazer de maneira semanal, lendo o texto do Notas sobre Notas, publicado pelo site do Colégio Notarial do Paraná, e como já foram publicados, parece que 6 desses artigos, logo mais vamos encerrar essa possibilidade de ler o que já foi publicado, eu não vou antecipar a leitura. Então, no interregno, a minha ideia, se estiverem de acordo, é que eu vá fazendo a leitura dos textos do livro Notas sobre Notas, do livro recentemente publicado aqui pela editorial Lepanto. Muito bem, vamos então à pequena exposição de hoje. Nós estamos seguindo a busca de um conceito do notário latino românico, para mostrar que esse conceito não é um conceito deduzido da ordem legal, não foi um conceito imposto pelo legislador e do qual o legislador emanou a figura de um notário. Ou seja, a universalidade do notário latino, ou românico, como também podemos chamá-lo, exatamente se reveste dessa característica. Ele advém do fato, ele advém de uma geração histórica e a lei posteriormente reconhece a sua Constituição. E apenas agrega, como veremos a seu tempo, a essa Constituição, a potestade da fé pública. Muito bem. Por que notário latino românico? Latino porque o Império Romano tinha sua capital em Roma, no Lácio, e daí vem a expressão latino. E românico exatamente pela expansão desse império por uma grande extensão de terras, onde se estabeleceram as chamadas línguas romances. Daí essa expressão notário latino-românico, que vem do Lácio, portanto de Roma, ou romano que vem de Roma, ou que caracteriza a expansão de Roma por grande parte do mundo, particularmente a Europa, e aquilo que muito nos interessa, pela Península Ibérica, ou seja, por aquilo que se chamou de Hispânia, reunindo Espanha, o que hoje constitui a Espanha, ou se quisermos, num certo sentido, as Espanhas, para falar de todas as suas regiões locais, ao menos, e Portugal. Muito bem, então o conceito de hispanidade abrange amplamente Portugal e Espanha. Para não dizer que abrange também, assim me parece, a civilização gerada pela hispanidade, seja a civilização portuguesa, caso do Brasil, seja a civilização espanhola,
por exemplo, o caso da América Hispânica ou América Espanhola. Pode apontar-se na antiguidade o germe do notário latino-românico. Então, nós podemos encontrar, pois, lá na antiguidade alguma coisa, uma semente do que viria a ser de futuro o notário latino-românico, que só vai surgir, notem bem, como tal, a partir de fins do século XII, início do século XIII e ao longo dos séculos subsequentes. Já, por exemplo, como é que nós vamos apontar esse germe? Na larga extensão territorial do Império Romano. Eu já lhes disse, é um império muito extenso. Havia mais de uma dezena de classes de funcionários. E aqui menciono alguns deles: os tabeliones, os tabulari, os cartulari, os actuari, os librari, etc. Ou seja, era gente que, de algum modo, tinha algum parentesco remoto com o que vem a constituir-se depois no notário latino. Fernandes Cassaldo, um grande autor espanhol, dizia que esses funcionários todos, diz ele, participavam mais ou menos del carácter notarial. Ou seja, participavam de algum modo, eram parentes do notário, ascendentes do notário. Seria possível ir muito aquém desse tempo da Roma Antiga e de seu império, recolhendo a atuação mais ou menos notarial, para usar a expressão aqui de Fernandes Cassaldo, entre os assírios, os caldeus, os cartagineses, os persas, no Antigo Egito, onde havia a tal mania de escrever, não é? Entre os judeus, esses que tinham na expressão latina seus scribe regis templi et populi, ou seja, os seus escritores do rei, do templo e do povo, ou seja, os seus escrivães do rei, do templo e do povo. Scribe regis templi et populi. Uma expressão latina, não é? Porque os judeus não falavam latim, por evidente. Menos remotamente, contudo, podemos encontrar uma linha histórica mais contínua de ascendentes do notário latino a partir da passagem da Idade Antiga para a Alta Medieval. Ou seja, claro, nós podemos ir lá buscar lá atrás. Eu, em algum texto, terei já escrito que o primeiro notário foi exatamente Deus Criador, porque recolheu as expressões com que os nomes com que Adão ia apontando, identificando cada animal de acordo com o livro do Gênesis. Ou seja, se nós vamos buscar coisas mais atrás. E não faltará quem diga que nas grutas antigas, onde havia alguns desenhos representativos da memória social, ali estivesse também um germe do notário. Então, muito bem. Isso pode ser assim. Mas vamos mais proximamente, porque vamos encontrar características mais similares à do notário atual. Isso se dá exatamente na passagem da Idade Antiga para a Alta Idade Média. Isso quer dizer entre o final do século V, depois de Cristo, naturalmente, e a primeira metade do século VI. Houve, por então, um fato que, embora de modo indireto, influiu decisivamente na trajetória da geração do notariado latino. Interessante porque alguns acontecimentos históricos permitem exatamente certos consequentes, certos efeitos que não estavam previstos na sua Constituição. O imperador Justiniano tratou de reformar os estudos jurídicos que havia no Império Romano. Esse imperador, que viveu de fins do século V até meados, pouco adiante dos meados do século VI, editou então uma Constituição chamada Hominem, que data de 16 de dezembro de 533. Estamos às vésperas de completar mais um seu aniversário. E essa Constituição Hominem determinava a redução dos centros públicos autorizados a ministrar estudos jurídicos. Reduzia, limitava esses centros, dentro do larguíssimo Império Romano, a apenas 3 lugares. Só poderia estudar-se o direito em Berito ou Beritos, que corresponde à palavra hoje Beirute, capital do Líbano, Constantinopla e Roma. Eram os 3 lugares só. Não podia estudar-se direito fora desses lugares, como centros públicos. Logo fechou-se a escola da cidade de Roma, como escrevia aí em latim, Opere Romae, cidade de Roma, da cidade de Roma. E esses estudos
especializados ficaram acanhadamente restritos às duas outras cidades, Beirute, ou Berito, Beritos, e Constantinopla. O efeito de fato dessa limitação imposta por Justiniano foi o de convergirem os práticos jurídicos do Império Romano aos lugares em que se estudavam as artes do trivium, especialmente os mosteiros, as escolas monásticas ou monacais. O que acontece? Como eles não podem estudar nos centros públicos de estudo do direito, nos centros públicos em que se ministravam aulas de direito, eles tratam de reunir-se em outro lugar. E onde vão encontrar esse outro lugar? Exatamente nos mosteiros, onde se conservavam livros, conservavam-se os escritos antigos. E, portanto, eles podiam ali estudar, especialmente essas três primeiras artes liberais, das quais vamos dizer alguma coisinha adiante, que eram as artes do trivium. Quando as escolas profanas, que provinham da antiguidade romana, começaram a desaparecer por força das invasões bárbaras no Império do Ocidente, vocês imaginem o que era uma invasão bárbara. Quando houve, por exemplo, o saque de Alarico, em Roma, chegou-se a pensar que estava instalado o Apocalipse. Isso leva a uma célebre passagem de Santo Agostinho, bispo de Hipona, que diz, olha, eu não sei se isso será o Apocalipse, mas se for, não surpreendo, porque já está previsto. Ou seja, era realmente, essas invasões bárbaras eram tidas como grandemente revolucionárias, e apesar da cultura interior dos povos bárbaros ser, em muitos aspectos, superior à cultura romana, externamente não era. Ou seja, a cultura exterior dos povos bárbaros era bastante inferior à cultura romana. De maneira que aquilo provocava uma grande reviravolta, uma grande revolução, essa é a verdade, a palavra exata a usar, no Império do Ocidente. Então começaram a desaparecer as instituições. Entre as instituições desaparecidas estavam essas escolas que estudavam já o trivium e o quadrivium, que já vinham, essas artes já vinham dos tempos antigos. De maneira que as escolas religiosas tornaram-se o único instrumento de preservação e transmissão da cultura. Interessante isso, porque depois vai justificar a razão pela qual surge com tanta força a cristandade medieval, cristandade da Idade Média. Se bem, principalmente, essas escolas estivessem destinadas à formação de clérigos, ou seja, de gente ligada ao culto, à religião, o fato é que nelas terminaram por admitir-se a presença de leigos, também profanos ingressavam nessas escolas. E não só crianças e jovens oriundos de famílias de nobres, famílias, portanto, da aristocracia, mas igualmente gente que vinha das classes camponesas, das classes rurais. Havia diversos casos de meninos camponeses, campônios, que ingressavam nessas escolas. A orientação que se adotou de início no monarquismo do Oriente era diversa. Lá havia, no Oriente, a prevalência do critério de formação ascética e moral. Se destinava realmente à formação à ascese, ou seja, uma purificação do espírito, dedicação ao culto, etc., oração, e moral, comportamento moral. Então, essa orientação não prevaleceu na escola monástica do Ocidente, de que nós estamos aqui particularmente tratando, na qual, eu cito aqui um autor, as letras foram de rigor. Ou seja, era rigorosa a necessidade de alguém ser letrado, ensinava-se a leitura. Isso pode nos surpreender um pouco hoje, não é que a cultura não fosse necessariamente letrada, uma cultura oral, que houvesse gente que fosse culto sem necessidade de ler. De fato, a leitura ajuda muitíssimo, não é? Com a formação cultural. Não se quer diminuir isso, mas o fato é que havia um tempo em que isto era muito difícil de fazer, não havia os livros que há hoje, não havia facilidade de acesso à escrita, e, portanto, as pessoas ocupavam-se, na verdade, da memorização o mais possível e da meditação. Isso nos surpreende um tanto. Mas lembremos uma coisa, nós hoje pensamos em que não seria possível um grande pensador que não tivesse passado por uma vida universitária. Isso tornou-se uma tópica, né? Dizemos isso com muito... se não... Queremos saber se tem titulação. A primeira coisa que vamos ver no currículo vitae
se fez mestrado, se fez doutorado, se fez pós-doutorado, etc, etc. E temos um pensador, por exemplo, não quero aqui avaliar, embora também não com isso queira, no mínimo que seja fazendo um julgamento negativo, depreciativo, mas temos um pensador do porte do Olavo de Carvalho que não fez uma universidade. E é um pensador como Olavo de Carvalho. Basta ler o Imbecil Coletivo ou o Jardim das Aflições para verificar o nível intelectual e doutrinário desse pensador. Independentemente, portanto, de entender que ele tem razão ou não se pode negar, até seus adversários terão de reconhecer, se forem honestos, a profundidade com que esse autor se manifesta. Então não estranhemos, pois, agora no outro exemplo, que durante algum tempo a cultura fosse oral, que não houvesse necessidade de que a cultura fosse eminentemente textual, literal, necessitada da literatura. De modo que, pois, no Oriente não era de surpreender que um monge fosse analfabeto, porque não davam valor algum para a alfabetização. Mas o caráter letrado já era uma nota comum dos monges ocidentais. Bom, e isto termina por, vamos ver adiante, termina por criar a classe dos escribas. Fortalece com a arte do ditado, a ars dictandi, a escrita que marcará toda a formação do notário latino ao longo do tempo. Então bastaria ver que ao introduzir-se o monaquismo africano, agora estamos falando do monaquismo na África, a regra da primeira comunidade de estudos fundada por Santo Agostinho, grande bispo de Hipona, em Tagasta, previa a existência de uma biblioteca. Aliás, ele tinha uma grande biblioteca. Também em Marmoutier, onde tem início o monaquismo gaulês, os monges de São Martinho são copistas de manuscritos, copiavam manuscritos. Eu aqui cito, para aqueles que quiserem dedicar-se um dia a esses assuntos, 3 autores. Henri Marroux, no texto está por engano Morroux, com U antes dos 2 R's. Na verdade é Marroux, Henri Marroux. Gustavo Eloy Ponferrada, este é um pensador argentino contemporâneo, e Rui Afonso da Costa Nunes, que é um professor brasileiro, fez um excelente trabalho em relação à história da educação. Os monges do Ocidente, em suma, prossigo aqui no texto, conservavam, longe da agitação das cidades, os tesouros culturais do mundo antigo. Esse é um problema. Os mosteiros estavam afastados da agitação urbana. Então eles podiam dedicar-se não só com silêncio, com tempo, sem o risco de invasões bárbaras, de interferências bárbaras, a estudar. Estudavam ali. Com a paciência, com a concentração, com a tranquilidade que os estudos exigem, não é? As meditações exigem. Então eles estavam longe das cidades, então cultivavam os tesouros culturais do mundo antigo, conservando-os, estudando-os, aprofundando-os, transmitindo-os às gerações sucessivas. Atividade esta de grandioso vulto. Tão dinâmica, porque era entregue, não era uma coisa, não retinham esses tesouros egoisticamente, mas senão que transmitiam, por daí o seu dinamismo. Quanto paciente, era preciso muita paciência com isso. Atividade que se expandiu para a vida urbana posteriormente, criando-se então, isso para atender, primeiro, o interesse, que começa a crescer pelo conhecimento. Segundo, pela maior facilidade de deslocação. Então formaram-se escolas nas paróquias, escolas paroquiais, escolas nos claustros, escolas claustrais, escolas episcopais, nos palácios dos bispos, escolas catedralícias, nas catedrais, escolas palatinas, nos palácios. Todas, cada uma a seu modo, com o ânimo de aprender os saberes e ensiná-los. A falta de terem outras escolas devotadas a estudar e difundir o saber jurídico, cujo objeto direito estava de todo conturbado pela presença invasora dos bárbaros, não sabia, na verdade, qual direito aplicar. Os práticos da vida jurídica, ao longo daqueles tempos do Império Romano, acolhiam-se nestas escolas religiosas, para nelas aprender algo que estivesse mais próximo de sua vocação. Tal era o trivium,
Quero trívio. As 3 primeiras artes liberais. Quais são essas 3 artes liberais primeiras? A gramática, a retórica, que foi sobretudo a ciência ou arte a que mais se dedicaram os escribas, e a lógica e ou a dialética. Aqui fazemos um parênteses. Qual é essa distinção entre lógica e dialética? Ambas poderiam ser extensivamente chamadas de lógica. A primeira é a lógica categórica, ou seja, a lógica do silogismo categórico, como forma típica, tipológica, argumentação categórica. E a dialética, a argumentação provável, quer dizer, a conclusão provável, como é típico do silogismo prático. Vamos chegar a uma conclusão provável. Portanto, aqui o conceito de dialética responde à noção aristotélica. Artes liberais que são? São as artes dos homens livres. Como diz aqui Ernest Robert Curtius, e não tem esse E de Ernest antes do S aí. Ernest Robert Curtius. Essas artes não servem para ganhar dinheiro. Ou seja, é ao contrário das artes servis, em primeiro lugar, que não são artes dos homens livres. As artes servis são daqueles que são empregados de outros. As artes livres são dos homens, efetivamente, que não são empregados de outros. Mas, por outro lado, essas artes liberais são também não crematísticas. Quer dizer, que elas são voltadas à expansão cultural, à prestação de algum serviço de natureza não crematística, quer dizer, não lucrativa, não visa diretamente ao lucro, não é o comércio. Por isso que se diz que, embora se ganhe dinheiro com uma profissão liberal, a profissão liberal não está voltada ao lucro. Quando se desvirtua essa ideia, vai se perdendo um tantinho o caráter de profissão liberal, caráter liberal de arte livre, para ser algo voltado à cupidez. O comércio é uma coisa, a profissão liberal é outra. O advogado, o notário, o registrador, exercem profissões liberais e não crematísticas. Eles não estão voltados ao lucro. Devem, para ser profissional, preciso poder viver disso, né? E até hoje não se inventou o modo de viver sem o vil metal que serve para as trocas, para os câmbios necessários a obter aquilo que é indispensável para a nossa vida. Muito bem. Mas não é o objetivo, não é a destinação principal daquilo a que se voltam essas profissões. As do trívio representam, na expressão interessante desta grande autora contemporânea, Miriam Joseph, eu já tenho indicado um livro dela, o Trivium, que foi traduzido para o português e conta agora com uma edição recente da editora R Realizações, com uma introdução, ou prefácio, acho que é a introdução, do grande Carlos Noguet. Eu recomendo muito a leitura desse livro de Miriam Joseph, irmã Miriam Joseph. Então, o Trivium, diz ela, as artes do Trivium, diz ela, representam caminhos intelectuais que se cruzam e articulam. É por isso que fala em Trivium. As outras artes liberais eram as do Quadrivium, portanto, eles formavam um total de 7. Aritmética, astronomia, música e geometria, as outras 4 artes. Portanto, eram 7 no total. Gramática, retórica, lógica ou dialética, aritmética, astronomia, música e geometria. Bom, mas acontece que essas disciplinas, essas artes, desdobraram-se. Na verdade, em rigor, desbordaram dos seus limites, e pode afirmar-se já, com as famosas etimologias de Santo Isidoro de Sevilha, sobre as quais etimologias, vou dizer uma palavrinha em seguida, que logo após as 7 artes, as do Trivium mais as do Quadrivium, tem-se o estudo da medicina, das línguas, do homem, dos animais, etc. E também aqui, e isso é o ponto que mais releva, o estudo das leis e dos ofícios eclesiásticos. Porque, diz Humberto Eco, conhecido pensador de nossos tempos, Santo Isidoro escrevia também para eruditos, jurisconsultos e monges. Santo Isidoro fez um trabalho excepcional. As etimologias podem entender-se provavelmente como a primeira ideia de uma enciclopédia. Santo Isidoro, aliás, há uma edição das etimologias recente, de uns 20 anos, da BAC. Eu estava atrás
de uma edição antiga das etimologias e não achava. E um dia dessas coisas a gente vai passando em tantas livrarias e vai pedindo, daí a importância de termos livrarias, não é? Um dos livreiros a quem eu havia falado das etimologias conseguiu descobrir a nova edição e ligou-me e eu tive a ocasião de com muito gosto comprar esse livro, uma edição da Biblioteca de Autores Cristianos de Madrid, bilíngue, né, em latim e espanhol. Vale a pena ver isso. A germinação do notariado latino, ou seja, a sua ideia seminal, remetida aqui concisamente ao início da alta medieval, foi objeto de muitos estudos. Eu indico esses estudos para que, eventualmente, possam dedicar-se a aprofundar essa matéria. Em particular, Rafael Nunes Lagos, cuja doutrina é magnífica, não é? Antônio Rodrigues Adrados, que é um autor contemporâneo, está dos nossos tempos, e José Bono Huerta, que tem um livro em 2 volumes magnífico sobre o assunto. Sendo a propósito particularmente de relevo a análise que ao tema dedicou meu saudoso amigo Juan Vallet de Goitisolo. Juan Vallet, como sabem, foi um grande notário e jurista das Espanhas, morto há alguns anos. Chegou a ser presidente da Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid. Notem que a Real Academia é um sodalício que, em rigor, tem uma liderança ou chefia honorária na pessoa do próprio rei das Espanhas. E o Juan Vallet chegou a ser o presidente desta academia, em cujo seio se congregavam, e se congregam até hoje, magistrados, advogados, professores de direito, fiscais, não é? Que são os nossos promotores. E eles, notário, chegou a ter esta grande autoridade, esta grande honraria, de todo merecida, de ser o presidente desta academia. Em um livro chamado Metodologia de la Determinación del Derecho, ele trata particularmente disso. O Vallet, qualquer dia desse eu trago aqui alguns dos volumes dele para que vejam. Escrevia sempre muito longamente, eram trabalhos exaustivos. Publicava, às vezes, 2 livros por ano, com mais de 1000 páginas cada, com grande erudição também. Ele trata do assunto longamente, por isso estou fazendo aqui essa indicação. Bom, em resumo, o que eu quero, esse é o ponto que queria concluir aqui, não se entenderá a distinção entre fé pública dos notários, ou seja, fides publica notariorum, e a sua autoridade, auctoritas notariorum, ou seja, de um lado a fé pública dos notários e de outro a sua autoridade, nem se compreenderá a natureza do notariado latino como função da comunidade, se antes disso não entendermos qual foi sua trajetória histórica e o papel que essa gestação histórica teve na caracterização da natureza do notário. E isso supõe sempre a formação do notário nas escolas medievais, ou seja, nas escolas dos tempos medievais. Se nós não distinguirmos a fé pública do notário do contraponto de sua autoridade, nós não conseguimos efetivamente compreender por que o Estado deve respeitar a natureza do trabalho notarial, da atividade notarial. E aí ficaremos sempre entregues ao voluntarismo arbitrário de turno, ou seja, cada um faz um notário nacional com características, ou extingue o notariado, ou coisa que o valha, porque passa-se a entender, no caso brasileiro, a norma do caput do artigo 236 da Constituição Federal como uma norma criadora do notariado. E passa a entender essa norma como se a delegação que ali se indica fosse delegação de todos os atributos notariais, quando só pode ser delegação da fé pública. Antes mesmo de delegar-se a fé pública, já havia a auctoritas do notário. Essa distinção é fundamental se nós quisermos compreender
que coisa é o notário e se nós quisermos preservar o notariado de uma interferência que pode ser até mesmo ablatória dessas funções, pode ser supressiva dessas funções. Muito bem, assim terminamos o nosso Notas sobre Notas, número 3. Eu até queria propor o seguinte, se houver alguma indagação complementar que queiram fazer, pode escrevê-la aí nessas notas que tenha posto muito simpaticamente aqui as exposições, que se eu não respondo ainda hoje, na próxima aula, sabendo qual é a dúvida, toco neste assunto, uma vez que nós não temos aqui propriamente a possibilidade de uma interação maior. O que também é benéfico. O que é benéfico porque muitas vezes essas perguntas intercorrentes em exposições mais atrapalham o aprendizado de muitos do que de outros. Eu agradeço a todos, quero cumprimentar aqui, vamos ver, o doutor Hilário Lula, com quem tive o imenso prazer de estar na outra segunda-feira, foi muito simpático, a doutora Cláudia Rosa, grande estudiosa, muito dedicada ao estudo dessa moça, a doutora Vanusa Ruda, boa noite, a doutora Nilva Costa, fazia tempo que não aparecia, a grande doutora Thaís Castelo Branco, que está incumbida por minha confiança, de elaborar o índice do tomo 3 enfim, dar o fecho do índice do tomo 3 do registro sobre registros. Doutora Laura Porto, que está sempre presente aqui nas nossas atividades. Muito obrigado a todos. Eu agradeço a que tenham participado aqui dessa nossa exposição. O doutor Pedro Bragato foi o primeiro a ingressar aqui na nossa aula. É um moço de grande valor aqui do estado de São Paulo, para quem não o conhece. Logo mais estará trilhando postos, se continuar nesta vocação, postos de grande notoriedade no âmbito registral ou, eventualmente, notarial. Muito bem. Então, voltamos, se Deus permitir, no próximo sábado, com Notas sobre Notas, número 4. E se tiverem, portanto, alguma pergunta a fazer, deixem aqui escrito e eu tratarei de respondê-la no sábado pela manhã, quando teremos essa aula. Terá de ser as doutora Thaís, que sempre está atenta para isso, terá de ser provavelmente às 9 horas, porque sábado é dia de preceito. E eu vou à missa em São Paulo, a missa do meio-dia. Não, dá para fazer às 10. Dá para fazer às 10 que eu saio daqui... 10 horas, doutora Thaís. Eu saio daqui de casa às 11 horas. Tá muito bem. Muito obrigado a todos e muito boa noite.